Depois de uma semana em off por conta de um curta-metragem que eu estou produzindo para a faculdade, estamos de volta. E com uma série bem clássica, que já estava fazendo falta no canal. Um Maluco no Pedaço. Que quando falamos do pior episódio dessa série, nós temos 2 episódios com a mesma nota. Porém, um deles é apenas um filler extremamente preguiçoso, e esse sim é extremamente preguiçoso, apenas com flashbacks da série durante o episódio inteiro. Então vamos ficar com o outro que tem uma história ali central, mas que tem um detalhe também que vocês já vão ver qual é. Mas segue ali uma história, e que inclusive está dividido em 2 partes. Porém, a primeira parte é a que ficou com a pior avaliação. Com 6.3, o 8º episódio da primeira temporada, Um Dia Você Vai Ter Seu Príncipe, parte 1. O episódio começa com Will lendo uma revista e falando com as garotas que aparecem ali. Carlton chega e tira onda com ele. Mas nisso a Hillary pede por favor para seu pai colocar uma fantasia em sua festa de Halloween. Mas ele não quer. Will diz que é só colocar uma peruca que ele parece o Mr. T. Carlton diz que todos vão usar fantasias, mas Hillary interrompe e diz que eles não estão convidados, pois sempre que ela faz uma festa, os dois começam a dar em cima de suas amigas. Vivian diz que não, que todos estão convidados sim, e que tem certeza que os meninos têm quem levar a festa com eles, e depois propõe que deveriam ir todos juntos comprar as fantasias no shopping. Nisso, Will pergunta ao Carlton se ele tem quem levar, e ele devolve a pergunta, ao que Will responde que é só ele dar uma volta no shopping e escolher uma garota. Carlton diz que consegue fazer o mesmo. Eles estão no shopping, Will vê uma garota, mas já leva o primeiro fora. O tio Phil diz que antes tem que acordar 1 hora para todos se encontrarem novamente, e diz que às 5 todos já deveriam ter comprado suas fantasias. Will e Carlton entram em uma cafeteria e pedem a opinião de uma garçonete. Perguntam quem dos dois ela acha mais atrativo, mas ela não liga e pergunta se vão pedir algo. Carlton pede um croissant e Will pergunta se tem costelas. Agora Carlton está definindo a aposta e diz que tem que ser uma garota que vai chegar à festa até meia-noite. Will diz que tem que ser humana, pois viu o Carlton olhando para a loja de animais. Ainda bem que isso foi nos anos 90, hein? Hillary está com Ashley, mas ela diz que nessa loja não vão achar sua fantasia de bailarina. Hillary responde que ela não vai ir à sua festa com uma fantasia sem graça, mas Ashley diz que queria usar uma roupa bonita. Hillary então sugere ela ir de Charlie Chaplin. Ashley pergunta quem é Chaplin e ela responde que era um astro do cinema mudo, e que agora vai ir buscar suas roupas, pois ela quer usar 5 no mínimo. Tio Phil agora entra em uma loja de variedades e o vendedor mostra um localizador de chaves, caso perca com frequência sua chave, e que também tem um localizador do localizador, caso perca isso também. Agora, ele mostra um abafador de sons, ou barulhos, que ele fica interessado pois diz que sofre com isso, e lembra quando o Will estava fazendo muito barulho e descobre que levou a Ashley para uma loja de penhores e trocou seu violino por uma bateria, e também contratou um professor para dar aulas a ela. Ele começa a tocar e Will dança do lado. Uma cena que inclusive gerou muitos memes. De volta no shopping, Vivian pede uma informação, mas acaba sendo convencida por um vendedor a gravar uma música, pois ele disse que ela tinha a voz perfeita para cantar. Enquanto isso, Carlton está em uma loja e começa a conversar com a vendedora, mas no final ele não tem coragem de convidá-la e pede que ele mostre a caneta, e depois fica sem reação quando ela diz que custa $300. Will vê uns caras dançando, ele chega em uma garota e ela diz que os homens que dançam são os mais sexys. Então, ele sobe no palco e começa a dançar, mas passa vergonha e ela começa a dar risada. Tio Phil continua naquela loja e agora vê um porta-lápis inteligente, e ele gosta e quer comprar, mas diz que está com pressa, pois sua mulher já deve ter comprado a fantasia. Mas ela continua cantando, e impressionantemente, ela canta muito bem mesmo, tanto que começam a chegar pessoas lá para escutá-la. Hillary continua naquela mesma loja, e conta para a vendedora que é para sua festa de Halloween, e que espera que seu primo não acabe com ela. E lembra da última festa, onde o Will está vestido totalmente errado em uma festa formal, e o tio Phil quase desmaia com isso. E na mesa do jantar, ele começa a fazer um som com os copos e os talheres. Nisso a Ashley manda um rap de oração agradecendo pela comida, e todos ficam sem entender nada. O Will nervoso, pois com certeza foi ele que ensinou. Hillary e Ashley saem da loja, mas um guarda pede para ver o chapéu, e vê que está com o selo de segurança. Ele questiona por que o levou. Hillary diz que deve ter se esquecido de pagar, e ele as leva até a sala de controle. Enquanto isso, Vivian continua dando show, e agora tem uma plateia inteira curtindo o som. O tio Phil chega desesperado e pede para todos saírem de lá. Will e Carlton continuam buscando pela garota que vão levar à festa, e o episódio acaba com uma bela cena dos dois correndo em simultâneo para chegar na mesma garota.
A parte 2 desse episódio tem uma nota de 6.5, então realmente, se juntar o episódio completo, ambos foram bem criticados. E claro, eu acho que vocês já sacaram o porquê disso. Os flashbacks, que apesar de não ser um episódio filler, pois segue uma história central, nesse caso é a festa de Halloween e os personagens buscando pelas suas fantasias e se atrapalhando ao longo do episódio, o episódio tem esses flashbacks como inserts, mas que acabam ocupando muito tempo do episódio. Por exemplo, na hora que o tio Phil lembra do barulho do Will, poderia tranquilamente ser um insert de 20 ou 30 segundos ali resumindo o que ele queria dar como exemplo. Mas eles colocam a sequência inteira, até a dança final que tem do Will. Então, se bem não é um filler, não tinha necessidade nenhuma de fazer duas partes. Então realmente era uma questão apenas de cortar ali esses flashbacks gigantes, que pronto, tava resolvido, não precisava nem fazer a segunda parte. Já que na segunda parte também tem vários flashbacks. Então, chega a dar uma sensação de que realmente é um filler mesmo. E pode até ser, cara, eu não considero pelo argumento que existe do episódio em si, mas essa quantidade de flashbacks realmente dão a impressão de que é um filler. Só que dessa vez não é preguiçoso, realmente é interessante, é bem feito. Mas se tirasse todos aqueles flashbacks, dava pra fazer um episódio e com um argumento muito bem traçado. E pra quem ficou curioso, o Carlton consegue convencer uma garota pra levar à festa, mas quando o Will acha que tudo está perdido, do nada chega uma garota na festa perguntando por ele. E era aquela garçonete, aquela do início do primeiro episódio. E na mesma hora acabam descobrindo que a companheira que o Carlton levou é uma cleptomaníaca e que tava roubando muita coisa da casa, e expulsam ela da festa. No mais, por certos detalhes, esse episódio ficou marcado como o pior da série inteira.